Fernando Guaranha, que é o reitor interino, né? Foi essa semana? Essa semana. Nomeado por um ano da UERGS, né? E eu achei super importante a sua vinda aqui. Eu gostaria também de falar na mesa, todos vocês conhecem, né? Nosso prefeito, Gustavo Zanata, presidente da Câmara, o Thales Ferreira, e a nossa presidente do CTD, o Conselho Técnico Deliberativo da Fundarte, que é a Terezinha Chassot, e eu sou Júlia Umes, que sou a diretora da Fundarte. Né? Não mando na Fundarte, eu só Guaranha, eu sou mistura de... Mas eu estou aqui na Fundarte há 35 anos e tenho bastante história para contar. Principalmente histórias da UERGS. Né? E hoje a gente escuta, reitora, assim, ó, bem importante isso que eu vou falar. A gente escuta muitas histórias sobre a UERGS sair daqui, ficar aqui, não sair, que tem problemas, que não tem... No entanto, a Fundarte nunca foi oficializada sobre qualquer problema que tenha ocorrido. Nem a Fundarte, nem a Câmara de Vereadores e nem a Prefeitura. Não existe um ofício, um papel, só existem reportagens, certo? De valores que parece que excedem o orçamento da Fundarte. Hoje a gente tem um valor de 52 mil, Marília me corrige, certo, tá? Que não foi reajustado. Há 11 anos esse valor não é reajustado. 11 anos. Então o senhor também, eu estou bem à vontade falando isso com o senhor, porque o senhor já foi reitor, né? Então eu não vou falar nada de novo. A gente sabe que existem alguns problemas, mas eu sempre digo assim, e a minha forma de trabalhar é assim, se tem problema, a gente resolve, a gente busca a solução, né? E não pode ser uma solução radical e tem que ser baseada e negociada com pessoas que tenham o conhecimento sobre o problema, né? E aí vão dizer, mas então a Fundarte tem prejuízo, que faz 11 anos que ela não reajusta? Não, a gente faz modificações no termo de referência, tá? Onde a gente diminui um pouco o uso do teatro, porque a ocupação do teatro é um lugar muito caro de se ocupar, né? Então, a gente diminui talvez a ocupação de alguns turnos, né? Até porque a UERGS diminuiu um pouco o número de alunos. Em função da pandemia, a gente conseguiu fazer um ajuste que não trouxe prejuízo para a Fundarte até então. Mas chegou num limite, 11 anos. Se a gente fosse hoje cobrar o valor previsto no termo de cessão de uso, a gente estaria cobrando mais de 100 mil reais, certo? Então, a gente foi negociando. Quando as pessoas vieram, sentaram e negociaram, né? Agora, essas outras conversas que a gente disse que vai sair, que tem problema aqui, lá e tal, enfim. Eu até participei de algumas audiências que pareciam assim, que começavam e não terminavam, então eu saía sem saber bem o que, eu e outras pessoas que estão aqui presentes, né? E aí, assim, ó, a comunidade montenegrina não sabe de nada. Então, por isso que hoje eu convidei algumas pessoas muito representativas da nossa comunidade, né? E que trabalham com cultura e que trabalham com a legislação de Montenegro, né? Magda, né, do SESC, sabe a importância da UERGS dentro do município de Montenegro e o trabalho que a gente vem fazendo há mais de 20 anos. A Fundarte dedica muito do seu tempo para as coisas na UERGS. Então, eu só quero dizer assim, ó, que eu considero uma falta de consideração com a nossa gestão e com o município de Montenegro, tá? E com todos nós, né? Porque eu tenho certeza que isso que eu estou falando, Patrick aqui, que né, da UERGS, se formou na UERGS, é nosso professor. A gente tem uma história que eu não vou ficar contando, que é muito grande, eu ficaria a manhã inteira falando da UERGS e da relação da UERGS com a Fundarte, né? E com o município e com a região. Ela abastece hoje todas as escolas do município, da região, principalmente da região Grão Varg, cujo o nosso prefeito é presidente.
da região da Ambac, né? E também o vereador Paulo sempre acompanhou há 20 anos atrás, sei lá, desde o início os nossos processos, né? O vereador Ari também, eu estou vendo, se desculpa, não vou citar muito, porque eu não estou vendo todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu já falei também, o vereador Tales, que é o nosso presidente, desde o início eu venho falando que eu estou vendo algum problema acontecer, e faz tempo, né? E não chega, essa informação não chega oficialmente aqui. Então, quando eu fiquei sabendo que o senhor estava na frente nesse momento agora, eu tive conversando com o reitor Leonardo, eu, o Rodrigo e a Marília, nós ficamos 3 horas conversando com ele. E ele falou um monte de coisas sobre a UERGS. E eu perguntei, está acontecendo alguma coisa? E ele falou de Santana, sei lá, ele contou 1000 histórias durante 3 horas. E quando terminou, eu disse assim, o que eu falo para o prefeito agora? Porque eu não entendi. Não me considero uma pessoa sem entendimento, mas é que foi muita fala, muito nada objetivo. Parecia que ele não sabia o que ia acontecer. Tanto que voltei, já tinha conversado com o prefeito Zanata, voltei, falei, Montenegro ofereceu um terreno se ofereceu para ajudar e eles negaram essa ajuda. Mas tudo verbalmente, tudo, não aconteceu nada assim, né? Então, eu acho que aqui, eu como diretora da Fundarte, vendo tudo isso acontecer, eu achei que seria importante ter essa reunião com várias pessoas que representam segmentos importantes na cidade, tá? E para essas pessoas saberem que nós não temos nenhuma informação oficial, tá? Não temos. E eu gostaria que esta reunião a gente tirasse alguma coisa que pudesse ser semi-oficial, que seja, que fosse alguma demanda, não sei, eu sei que o senhor está entrando agora, né? Mas o senhor conhece a história toda a história da UERGS, né? E a gente sempre teve um bom relacionamento e sempre teve problemas, mas problemas a gente busca a solução, né? Não é resolver problema no escuro, na sombra e nos deixando no sol. Não funciona assim, né? Então, assim, com toda essa nossa dedicação de mais de 20 anos e de ter criado esse curso, eu acho que assim é um descaso com o município de Montenegro. Então, eu gostaria de passar a palavra, não sei, não é para ser formal, mas é para ser informal, não sei quem quer falar, Thales. Todo mundo acompanhou isso que eu falei, mas não acho que ninguém deve ser. Eu começo a fala e depois o Thales acho que fala. A gente deixa o Guaranha por último. Então. Certo. Então, primeiramente, gente, bom dia a todos, né? Obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por esse convite em especial à administração municipal, né? Falo em nome da administração municipal. Agradeço ao Guaranha aqui, o reitor, que está presente conosco aqui, né, nesse momento tão importante. É uma fala curta, mas eu digo assim, que hoje eu percebo dentro da administração municipal que os maiores problemas que a gente tem muitas vezes é por falta de comunicação, né? Onde a gente tenha os entraves é na falta de comunicação, né? Então, por que eu digo isso? Porque eu percebo aqui, Júlia, que está faltando comunicação. Sim. Né? E esse momento ele é oportuno para que a gente possa fazer um alinhamento e sair daqui pelo menos com um caminho único, em vez de estar com várias brechas hoje, como a gente está vendo e está enxergando, né? A gente sabe que existe alguns professores que estão querendo levar de volta, né, a UERGS para Porto Alegre, informações que eu recebi, né, e de que praticamente isso já estaria com um martelo batido, né, mas com alguns alunos que já foram formandos da UERGS e também através da Júlia com a Fundarte, eu sempre deixei bem claro, através da administração municipal, dois pontos. Primeiro, a gente não quer que a UERGS saia de Montenegro. Nunca pensamos diferente disso. Tá? O nosso pensamento foi sempre em construir e ser parceiro. Segundo, tanto que a gente tem esse pensamento que nós destinamos uma área, que é na Santo Antônio, na Panorama, para que pudesse ser... É o bairro Panorama. Tá?
para que pudesse se instalar lá então a UERGS, né? Se levantou a hipótese de se buscar o projeto através da administração municipal com recursos. Eu disse que isso provavelmente não seria possível, mas a gente poderia construir de alguma forma, buscar recursos para que a gente pudesse fazer o projeto também, através de alguma forma buscar recursos também para fazer a construção. Mas de primeiro momento eu já deixei acertado através da administração municipal em meu nome, né? Deixo bem claro que existe uma área na Panorama que é destinada para o UERGS, para que lá seja o futuro dela. Então, assim, em poucas palavras, eu quero apenas dizer isso para vocês. A administração municipal nunca pensou em querer deixar a UERGS ir embora. A gente sabe da importância da UERGS dentro da nossa cidade. A cidade das artes, que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas e vão deixar ir embora? Eu digo, olha, se depender de nós, a gente não vai deixar ir, porque a gente tem interesse que ela permaneça em Montenegro. E sendo assim, a gente conversou com algumas pessoas onde eu disse, existe uma área, essa área é ofertada para vocês. Caso tenham interesse, existe essa área para que, de fato, não precise ir para Porto Alegre e a gente tenha uma área específica, já podendo fazer esse levantamento, explicando, né, para quem seja necessário de importância, que a administração municipal ela tem um local específico hoje para que seja colocado a universidade. Então, através da administração, esse é o pensamento que a gente tem, tá? Deixar bem claro, assim, porque às vezes correm ruídos, talvez, né, diferentes, mas eu digo assim que é importante, então, através da minha fala como prefeito municipal, é isso. Montenegro hoje, nós queremos que a UERG permaneça em Montenegro e que nós temos uma área específica para que seja colocada. Da minha parte era isso, gente. Obrigado. Eu faço as palavras do prefeito. Bom dia a todos, bom dia ao reitor, bom dia ao prefeito, bom dia a todos que estão aqui junto conosco. Existe um alinhamento da nossa cidade, comunidade, legislativo, executivo e todos os outros que têm o mesmo entendimento, que nós queremos que continue aqui. Então, a gente fica muito chateado, reitor, quando a gente ouviu alguns rumores, né, e que não veio nada oficial para nós, né? Nem sequer fomos procurados para, no mínimo, discutir ou ter uma contraproposta, como disse o prefeito, né? Então, a única coisa que a gente gostaria... Só um gancho, Thales. Claro. Essa verdade também, né? Na administração municipal nunca se chegou a ter uma conversa de dizer da saída, né? Sempre foram rumores, né? Sempre mas oficializado nunca teve. Exato. Então a gente fica bastante preocupado nesse sentido, porque existe um consenso na cidade, e é unânime isso, né? Que todos, comunidade, Fundarte, executivo, legislativo, enfim, todos nós queremos que a UERGS permaneça aqui na cidade, né? Não existe nenhum movimento aqui da cidade contrário a isso. Então nos deixa bastante preocupado essa questão, e por isso que nós estamos aqui hoje, lhe pressionando para que o senhor hoje nos traga uma posição oficial da UERGS. Já percebi. Muito obrigado. Passa a palavra para o senhor. É comigo? Não. Bom, então quem não me conhece, meu nome é Fernando Guaranha. Então eu sou um típico gaúcho, uma mistura de italiano, alemão e português e fronteiriço, cuja origem só Deus sabe, né? Aquela parte da fronteira lá. E eu fiz o doutorado na Alemanha. Então, dann heute Morgen möchte ich ehrlich zu sein und direkt sagen, was passiert ist. Saudade de falar alemão. Pelo menos eu espero que... Se bem que, ultimamente, a gente percebe que essas áreas, vamos dizer assim, típicas alemãs e italianas, elas já estão com a mobilidade, já não é mais tão característica. Isso eu acho bom. Acho isso. Caxias, por exemplo, já não é mais gringa, né? Hoje é uma cidade multicultural, né? E eu acho que é bom isso, né? E outras regiões também. Então eu vejo aqui, né? Então, talvez alguns não tenham entendido o que eu disse, mas assim, do que eu aprendi, vamos dizer assim, nos quase 6 anos que eu vivi na Alemanha, é ser direto, né? Muitas vezes pode doer, pode não gostar, mas eu acho que é o mais correto, né? Do que às vezes aqueles volteios, não é do meu estilo. Nós já negociamos em 2011, no final de 2010, se não me engano, né, professora Júlia? Um rearranjo do nosso convênio, e foi duro, né? Foi duro e tal, mas assim, então mas eu acho que é isso, a clareza e a transparência é importante. Eu não estou aqui para
dizer coisas que não sejam o que está acontecendo. Bom, eu estou assumindo a reitoria na segunda-feira, tá? E eu era membro do Conselho Superior da Universidade. Tá? E passou, não me lembro exatamente, um mês atrás, talvez, passou um processo pelo Conselho Superior, deliberando, e eu vou dizer, deixar bem clara a situação, para que, obviamente, tudo na vida tem decisões, mas tudo pode ser revertido, a única coisa que não tem a reversão é a morte. Pelo menos nesse plano, talvez no futuro. Bom, a fé aí acredito que a gente retorne, mas pelo menos essa é a questão. Tá? Mas o que eu queria colocar para vocês é que esse processo passou pelo Conselho Superior. A maior parte do Conselho foi pego de surpresa por esse parecer, que era um estudo de transferindo a unidade para Porto Alegre, em função do novo campus que nós temos no centro de Porto Alegre, na antiga área da Cientec, para quem não conhece, ali perto do gasômetro em Porto Alegre, ali, que é uma área muito boa e que tem muitos prédios ali que podem ser utilizados. Então, o que antes, do ponto de vista físico, não havia discussão, hoje é possível incorporar novos cursos na área do novo campus. Então, frente a isso, imagino que foi um movimento que foi realizado, né, por professores aqui de Montenegro. Né? Teve uma comissão inclusive do jurídico, etc., mas obviamente que a iniciativa partiu de membros, eu não sei exatamente quem, mas teve um relator, uma professora que eu não me lembro o nome agora, eu acho que não interessa, também interessa o processo, né? E o Consul votou a transferência, tanto que já o ingresso em março já em Porto Alegre. Essa é a decisão que já foi tomada. Eu achei que até a Fundarte teria sido comunicada da decisão e tal. Infelizmente, eu lamento muito essa questão e me penitencio que, como instituição, não tenha sido feita essa comunicação, inclusive para, vamos dizer assim, formalizar e, eventualmente, até eu já estava pensando, quando, na segunda-feira, no processo de tomada de posse da reitoria, já em vir a Montenegro para renegociar o convênio nesse período de transição. Porque eu achei que, pelo menos, essa questão já tivesse sido informada formalmente da decisão da universidade. São as faltas de comunicação. Existe eu não vou justificar aqui, não vou... Existe um WhatsApp aqui da professora Sandra que me informou, assim, sexta-feira, dizendo que o senhor viria justamente para fazer a transição. Que transição? Pois essa informação que eu tinha. Quando que eu iria vir perguntei fazer para a ela transição. se estava acontecendo alguma coisa, porque eu ouvi comentários, ela disse assim, não está acontecendo nada. Alguns professores estão se reunindo, mas tudo muito incipiente ainda. Tá, eu tenho isso aqui. Tá? Então, quando eu fui perguntar se estava acontecendo, ela me disse que não. Eu sou de uma outra área, de uma autoridade da UERJ, sou membro do Consul, e esse processo passou por lá. E foi, para minha surpresa, quando a reunião do Consul foi convocada, faz um mês e meio atrás, 40 dias, um ponto de pauta era essa questão. Né? E aí veio o parecer e tal, e o Consul deliberou sobre isso, ainda na gestão anterior. Com a presidência da... Na verdade, o professor... Quem coordenou essa reunião foi a professora Sandra. Então é isso, tá? Então, obviamente, do ponto de vista formal, a decisão está tomada. Não sei se lamento dizer para essa questão, entretanto, qualquer decisão ela pode ser revista, obviamente. Eu, na minha opinião pessoal, não vou com o modo alemão de ser, né? Eu acho difícil de reverter. Entretanto, eu acho que é justo, né, fazer movimentos no sentido de sensibilizar principalmente a unidade aqui, né? Porque a questão que para nós é crítica é a posição dos
professores e dos alunos. A informação que nós temos, eu vou colocar bem transparente para vocês, é que tinha dificuldade para os alunos se chegarem aqui na Fundarte. Não pela questão da Fundarte em si, mas pela questão da mobilidade, ônibus, transporte, etc. Porque muitos alunos são de Porto Alegre e não conseguiam assistir às aulas e retornar a Porto Alegre ainda no final da noite para... Né? Então, porque num determinado momento já teve esse problema menor, depois ele se agravou. Eu me lembro que numa época nós negociamos isso com a empresa. A pandemia foi agravou 2012. isso. Não, mas eu acho que antes, até 2002, 2013, esse problema já tinha surgido. Mas esse problema é da Unicinos, ele é da UFRJ. Não, eu sei. Todos, Não, né? mas esse é o argumento que foi utilizado, para deixar claro. Mas a pandemia agravou esse problema. Claro. Não, a pandemia agravou vários aspectos, né? Infelizmente. Então, essa é a questão que eu queria colocar para vocês. Do ponto de vista formal, a decisão já está tomada. Né? E já tem um indicativo de ingresso em março na unidade de Porto Alegre, só que o campus não está pronto ainda. As aulas, vamos dizer assim, de artes propriamente dita, elas são definidas num convênio que foi assinado também há pouco tempo atrás, junto ao governo do Estado, usando o espaço do Marques, da Secretaria... Os espaços que são estaduais, né? Os espaços estaduais ali no... Que são disponibilizados para todo o Estado, né? Isso. E daí é o ERDS. Ali no Hotel Majestic, ali no Centro Cultural Marquitana e outras questões. Então por quê? Porque não há... O campus está sendo reformado ainda, ele não está adequado ainda, porque era uma estrutura de pesquisa e agora está sendo adaptado para ser pesquisa e também de ensino. Então, alguns ajustes precisam ser feitos. Então, estão sendo feitos. Sim. Né, mas tem com outras amorosidade. unidades em Porto Alegre também que precisam, né? Sim, então está sendo feito todo esse processo. E esse processo ele veio, para mim, eu pessoalmente, na minha surpresa, veio rápido. Porque eu acho, e a minha opinião na época, eu até esse também está gravado no consumo, que a prioridade deveria ser garantir a infraestrutura adequada primeiro para os cursos de Porto Alegre. Né? Não que eu era contra em si, particularmente a ida a Porto Alegre, mas dos cursos, mas que o momento não era adequado. Essa foi a minha posição, está gravado lá, e essa é a minha. Porque eu acho que isso vai acumular ainda mais problemas de logística e de adaptação. Ainda mais porque a parte de artes é muito mais específica e muito mais complexa. Né? Então, uma questão bem prática. Para reverter essa situação é através do consumo. É através do consumo. Como é que o senhor vê a posição do consumo em relação a isso? Eu não sei, porque o consumo está mudando de composição agora em função da mudança da nova reitoria. Né? Então, eu acho difícil. Vou ser bem franco, eu acho difícil. Mas nada é impossível. Agora, teria que primeiro, eu acho que precisa fazer um esclarecimento com os alunos. Eu não sei qual é a posição exatamente dos alunos, porque a representação dos alunos não estava presente. Honestamente, não sei se os alunos são a favor ou contra. Não está claro para mim, eu pessoalmente. Estou falando. É que tem alunos que não conhecem a Fundarte, que são os alunos da pandemia. Então tem uma série de. Os que conhecem a Fundarte são a favor. Os que não conhecem não sabem, porque eles vão através da tudo fala dos professores. remoto, né? Então tá. Então, assim, eu não sei os alunos podiam se posicionar, talvez esclarecer com as coordenações de curso os problemas eventuais, né? E se vier algum parecer de uma comissão revertendo, eu acho que é possível reverter, mas eu acho difícil. E o senhor nos ajuda a reverter isso? Eu não vou tomar posição, porque obviamente que eu não sou diretamente afetado nesse aspecto, porque pelo processo, o processo colocava uma série de dificuldades nessa questão de locomoção, de espaço físico e uma série de outras questões, tá? Que eu acho que eventualmente podem ser esclarecidas e resolvidas. Mas eu não vou tomar, vamos dizer assim, eu vou dizer, não, vamos fazer. Se houver condições adequadas, houver o convencimento, aí basicamente agora, eu digo, basicamente o convencimento político, no sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo da palavra, o convencimento. Para mim, a política, no sentido positivo, é o convencimento, é o acordo, é a convergência e é compromissos, apesar das eventuais divergências, não essa selvageria que está ocorrendo aí ultimamente. Né? Mas, de qualquer maneira, é isso, então é o convencimento.
Mas aí teria que talvez fazer algum aspecto. Eu me proponho, desculpa, só para... Me proponho a abrir esse espaço de diálogo para discutir e eventualmente até eventualmente reverter, mas tem que haver um convencimento. Eu não vou dizer assim, eu como reitor não posso dizer eu sou a favor que fique aqui, não, porque essa é uma questão técnica pedagógica. E o parecer colocava, vamos dizer assim, problemas, isso, e melhoria e vantagens na ida para Porto Alegre. Estou colocando a posição que chegou no consulto. Isso é lamentável que a Fundarte não participou de uma linha desse parecer. Professor, Diga. eu vi que o senhor falou em todos os momentos, né, da questão de Porto Alegre, né? E por o meu conhecimento, a UERGS ela foi criada para o desenvolvimento regional e descentralizado. Se a gente vai basear a mudança da UERGS nesse conceito de priorizar os alunos de Porto Alegre, eu acho um pouco injusto É foge, né? esse parecer em relação aos alunos de toda a região, no nome da região, que é toda a nossa região, É região que vai 2. deixar de ser atendida. Sim. Alunos de Paracy, de Taquari, De Montenegro. de Montenegro, Toda a região do Vale do Caído. são diversos municípios que vão deixar de ser atendidos, porque a gente vai levar o ERGS para o centro. Então, a Que gente já está abastecido, né? Essa aí já é uma ótima justificativa também. Né? que tem já a UERGS lá, que atende o setor das áreas, agora em E é todas as pública, áreas, a universidade pública. mudança agora tem. E a gente vai levar mais uma universidade e vai duplicar a oferta aos alunos de Porto Alegre, região metropolitana, e vai deixar os alunos do interior de fora. Eu gostaria que esse parecer que chegou ao senhor, essa dificuldade de mobilidade dos alunos de Porto Alegre, tivesse uma consideração aos alunos daqui. Isso foi levantado com os alunos da região que a UERGS atende, ou a gente está se baseando só na dificuldade dos alunos que não fazem parte dessa região em vir para cá? Posso fazer uma pergunta? Tu é aluno? Hoje é Já foi, tá. É o seguinte, eu acho que os alunos... Tá. ele foi Não, aluno. ok. Eu acho que os alunos têm que se organizar. Porque estão passivos. Interesse, não. Eu não sei. A gente não sabe. Não, mas aí eu faço o seguinte, então quem se acha prejudicado tem que se mobilizar e exigir. Essa política não é a política que o senhor está falando, da democratização. As pessoas precisam ser ouvidas, elas foram perguntadas. Sim, mas Esse processo está feito na escura, como a É que foi feito não, então agora que sabe, por que não se mobilizam Mas a gente questionam? sabe agora há uma semana. Não, tem o quê, entendeu? A primeira ação foi essa. Hã? E ainda a gente nem sabe isso. Não, a gente não sabe. Não, via oficial. Oficialmente. a gente não Oficialmente sabe. agora nós estamos sabendo. Não, Até porque existe uma oferta muito maior dos cursos de artes na região, né, de Porto Alegre. Tem uma outra. E é tudo que é desse lado. desculpa. O Paulo quer falar. Mas eu tava- já. Mas o Roberto Vai, Roberto, vai. Não, professor, assim, ó, eu acompanhei toda a mobilização que houve para a instalação dos cursos da UERGS aqui em Montenegro. Como a professora Júlia falou, esses cursos eles só existem porque foi a Fundarte que propôs para a UERGS. Na criação da UERGS, a Fundarte já vinha há anos se preparando para oferecer cursos de graduação. E quando surgiu a UERGS, quando a UERGS foi criada, era uma oportunidade que a Fundarte tinha de ter uma parceria, né, e na época, e a comunidade nessa época de instalação dos cursos se mobilizou. Né. Então eu penso assim, ó, porque tirar 4 cursos de graduação de uma cidade, vai haver uma mobilização da comunidade, vai haver uma mobilização política. O governo provavelmente tem que calcular o passivo político que ele vai ter com essa decisão, porque não é assim, a gente vai embora, vamos fazer tudo escondido e a gente vai embora, porque o município investiu nisso, as pessoas investiram a sua vida nisso. Quantas pessoas, né, que hoje talvez tenham negócios aqui em Montenegro em função da vida da UERGS para cá, ou, né, que se estabeleceram aqui professores mesmo. Então existe todo um impacto econômico, artístico, como o Patrick falou, quer dizer que os alunos de Montenegro não vão mais fazer o ERGS em Porto Alegre, também não tem problema de transporte.
transporte, ele não é de Porto Alegre para Montenegro, né? Ele é no estado inteiro o problema de transporte. Então, eu acho o seguinte, agora que a gente tem essa... E, aliás, Porto Alegre tem problema de transporte também. Também. Que a gente tem essa posição oficial da UERGS, né, com a sua presença aqui, eu acho que vai haver sim uma grande mobilização da comunidade. Porque até então nós não tínhamos essa informação. Até então a gente não ia agir Oficialmente, por uma coisa que a não. gente não Só sabia, que era fofoca conversa, daqui, né? fofoca daqui. Mas eu vou dizer, eu acho uma lástima que a UERGS pense assim. Os professores, quando fizeram o concurso aqui para a UERGS, eles fizeram sabendo que eles iriam trabalhar em Montenegro. Com certeza. Porque quem me ajudou a fazer os concursos todos da UERGS foi Júlia, Isabel, o senhor acompanhou? Eu, e várias pessoas aqui. É verdade. Então, assim, o edital era claro, era para trabalhar na unidade de Montenegro. Eu sei que o maior movimento que existe dentro da UERGS é por parte dos professores que querem trabalhar Que na moram cidade em que Porto eles moram. Alegre. É isso. Vamos ser, eu acho que assim, o senhor disse falou em sinceridade. Sinceridade, vamos falar Eu em sempre sinceridade. fui muito objetivo e sincero. É isso. Eu não fiz o concurso porque eu moro em em interesse público. E eu acho que a gente tem que pensar no interesse público de 4 cursos estarem numa cidade que tem vocação para as áreas. É. E além disso, abastece toda a região da Embaixada. Toda, os professores, todos. O Paulo tem escrito para falar. Ah, tá. Desculpa. Coordena aí, por favor, tá aqui ao meio. Não, eu acho que é a opinião dele, eu respeito, e eu acho que tem motivos para achar isso. Eu não posso, que comentário que eu posso fazer? Eu não vou poder comentar, só respeitar a posição dele. Eu vou contribuir com ele que o número de alunos da UERGS hoje está em 25% da ocupação. Então, o movimento dos alunos é muito pequeno. Faz 4 anos que não tem ingresso dos nossos alunos. 2 anos? Mas, Tem vestibular. Da pandemia? foi anterior à pandemia o último ingresso. Daí 52 mil é caro. Mas a gente não tem culpa, né? Bom dia a todos. Eu também tenho que sempre falar de Quem for se inscrever, levanta a mão que eu vou fazer uma Pessoal, bom dia, senhor reitor, Fernando Guarenha. Bom dia a todos que estão na mesa, integrantes aqui. Eu tenho uma pergunta e algumas posições. Eu tenho a lei aqui, Lei 11.646, de 10 de julho de 2001, quando eu era deputado estadual, que aprovou o UERGS. A UERGS foi aprovada uma finalidade multicâmbio, que é multicâmbio levar toda a educação para o interior do estado, onde não tinha. Essa lei foi alterada já ou não? Não. Pois é, se não for alterada a lei, não pode mudar. Tem uma lei que institui a UERGS multicâmbio, ou seja, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a criar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizada de sua forma fundação multicamp, com autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e gestão financeira. Garantida a gratuidade de ensino aos cursos regulares. Artigo 5º. A UERGS garantirá aos alunos com baixo poder aquisitivo programas especiais aprovados pelo Conselho Superior que auxiliem em outras despesas no custeio de moradia, transporte e alimentação. Essa é a obrigação do UERGS de quem não tem condições de vir a Montenegro, ela bancar morar aqui em Montenegro. Então, você estudar, muitas vezes, mora aqui, vai de dia a Porto Alegre, e voltar de noite. Entende? O UERGS iria locar aqui, né, lugar, espaço para os alunos. O artigo 2º, ela fala, a oferta de tecnologia está visando o desenvolvimento regional. Isso aqui, desenvolvimento regional. Sustentável, o aproveitamento de vocações e estruturas culturais de produtos locais, a Fundarte. A UERGS se associando a uma estrutura cultural, né, produtiva local, que é a nossa cidade, a nossa região, cidade das artes. Estão tirando a UERGS da arte da cidade das artes. Consumo. Conselho Superior de Universidades, órgão deliberador superior com competência normativa, será integrado por representantes da reitoria, das unidades universitárias, da comunidade universitária. Nós participamos do conselho aqui, quem é o representante? A comunidade universitária são os professores, os alunos e os servidores. Participaram aqui? Não, mas o liderante. Aqui o gambá cuidando das galinhas. Come a hora que quer. O professor de Porto Alegre que não quer vir para cá, fez concurso, ele quer ficar em Porto Alegre. Entende? Não é interesse pessoal.
não poderia votar. Esse que tem interesse de mudar. Tá, olha, sou impedido de votar porque tem interesse para mim. Vota quem não tem interesse nessa questão. Então, é um conselho, desculpe, da liberdade, a sinceridade da minha visão. Ele que está aqui, esse conselho está com professores com interesse e alunos com interesse. Desde a gente não foram ouvidos nossos alunos, que eles sabiam, o pessoal daqui não foram ouvidos. A conclusão do consulta. E para encerrar essa minha manifestação aqui, essa relação à lei, as unidades universitárias e as unidades complementares são integradas em campi universitário. Campi universitário não é uma central única, como querem fazer lá na Centec. Não tem mais campi, é todo mundo Centec, é o global. Todo o Livramento vai vir, Santana Livramento, Otávio, todos vão vir lá, Alegrete tem, Bagé tem, todos em Porto Alegre são montenegro. Ou vão manter lá por quê? Entende? Então, essa questão, artigo 11. Parágrafo 2º, artigo 11. As unidades complementares de caráter permanente ou outras ordens serão criadas com finalidade específica e poderão constituir como? Sequência. Então, na verdade, tem uma lei aqui que deveria ter sido respeitada. Tá? Ainda não foi mudada na Assembleia. Então, o que eu vou dizer para o senhor aqui, para todos vocês? Nós, em 2010, como o senhor falou, que foi a renovação, nós, deputados estadual, nós participamos, já em 2010 queria retirar o ENS. Aqui na Câmara, temos 2 reuniões na Câmara, não há mobilização. Falta mobilização. E os professores lá interessados estavam ali. Então, existe levando para lá quem que está lá e não está aqui. Não podemos permitir isso e, na verdade, senhor reitor, italiano, contar, porque escuta, Ingla e Plantoche. É que nós tínhamos uma família, uma família Schmidt, uma Frialf, que não falava português. E as galinhas da Dona Matilde foram minha roça pelas melancias. E os alemãos Schmidt, que a Emília conhece também, alemão, Deus tudo falou. O alemão disse, não, Paulo, vai lá e Dona Matilde, Ingla e Plantoche. Eu com 12 anos que na roça lá assim, Dona Matilde, Ingla e Plantoche. Ela foi lá, retirou as galinhas todas, nunca mais pegou menos. Não é bem essa terminologia, mas aqui mais. Então, senhor reitor, que me associa à manifestação de todos, Patrick, realmente, nós temos tudo aqui em Montenegro para o ERGS. Senhor reitor, o prefeito Gustavo ofereceu uma área lá na Panorama. O Estado tem uma área que junto aqui, dá para ir a pé, ali que é abaixo da J. Renner, colégio do senhor J. Renner, uma área nobre junto ao Centenário, que é ginásio de esportes e próximo da Fundarte. Agora, semana passada, quando eu fiquei sabendo, coincidentemente à tarde, da questão do ERGS, de manhã eu estive na Escola Tanac. A Escola Tanac estadual é o lado polivalente estadual, e a Tanac tem 11 hectares de terra, se eu quiser ir para lá depois olhar, com ruas, tudo pronto, terreno pronto, 11 hectares de terra que é doar para o Estado. Bota o ERGS ali, dentro de Montenegro, ali, prefeito. Entrando na Escola Tanac ali, à esquerda, em frente, pavimentado, tranquilo. Então, assim, ó, o prefeito falou, nós vamos nos unir, buscar recursos junto às empresas do Polo, associar e fazer essa obra aqui. Não tira daqui, senhor doutor. Esse é o nosso apelo. Temos uma história, 20 anos de UERGS. Não depende de mim. Nós somos um braço forte, uma mão amiga. Né? Depende sim. Só de mim. Agora, senhor reitor, você diz assim, eu falei hoje, vou falar para vocês bem claro aqui. Nós vamos fazer uma ação popular cidadã, vamos fazer na Câmara, na Assembleia, uma lei estadual tombando o UERGS, Patrimônio Histórico Cultural de Montenegro. Vamos fazer, pedir uma audiência hoje com o governador. As escolas a gente pode organizar. Então, assim, nós não vamos ficar contidos em relação a isso. Certo? Bem, não é brigar, não é brigar com o senhor. É pelear, nos unirmos para mantermos isso aqui. Nós vamos ficar bem ativos nessa questão aí e procurar também na Assembleia, na Comissão de Educação da Assembleia, uma reunião, mostrar essa lei que existe, estão desrespeitando uma lei aprovada. Tem lei que mantém o multicampo. E aqui estão retirando o multicampo sem desaprovar a lei. Obrigado. Não, tô... Tá? Obrigado. Eu só gostaria de colocar a professora Nica. É só, fazendo até esqueço do meu nome. É o seguinte, quando em 2001, que a gente aprovou, né? Eu digo a gente porque eu participei de todas as reuniões, porque na época eu estava na ativa e era diretora da Escola Estadual Técnica São João Batista. E o que o Patrick falou foi muito apropriado, o vereador Paulo Azevedo também, porque foi o que me veio à cabeça, o que mais foi, na época, comentado foi isso.
que seria para os alunos mais do interior. A UERGS foi criada com esse propósito de descentralização de um ensino público. E por isso que nós, na época, abraçamos e muito toda a comunidade de Montenegro, que fez parte da comissão. Nós, escolas, abrimos as nossas escolas para receber os primeiros estagiários, lembra, Júlio? Sim. Correndo, sabe, para abraçar, para fazer, arrumar estágios para esses alunos. Então, eu acho assim que, assim, quando eu li no jornal, que já tinha essa área, que foi comprada, eu também já tinha lido, é um espaço muito lindo, com certeza, mas está se perdendo o propósito da criação da UERGS, que é o que o vereador colocou aqui, a lei, Eu acho que, nesse sentido, nós podemos muito bem reivindicar a troca desta posição. E quanto eu fui professora há 33 anos no Estado, e eu, quando fiz concurso, eu sou da região das Missões, agora sou montenegrina. Por isso que a senhora conhece a professora Lisa bem. Como? Por isso que a senhora conhece a professora Lisa bem, ela é missioneira. Ah, sim, mas eu sou de Santo Ângelo, e ela, na real, eu sou de Chihuahua. Mas quando eu nasci, era distrito de Santo Ângelo, mas sou daquela região. Agora já fico tantos anos aqui. Então, eu quero dizer para o senhor que nós assim ficamos felizes quando com a criação da UERGS, com essa descentralização do ensino público, Então, eu fiquei muito triste quando vi isso, porque nós acolhemos com tanto carinho a vinda da UERGS, os professores, e quando eu fiz o concurso, o Estado não me perguntou aonde tu quer dar aula, Lica. Eu morava em Giluá, sabe qual foi a minha primeira escola? Nas Ruínas de São Miguel. Eu viajava 80 quilômetros 3 vezes por semana, 80 para ir, 80 para voltar. Pegava até carona na estrada, que na época a gente podia fazer isso, porque não tinha ônibus. A ônibus era 5h30 da tarde, a aula terminava 12h30, mas não é o caso. Então, assim, eu acho que esse ponto crucial que a gente tem para batalhar é essa questão dessa lei que foi criada. E a questão de espaço, por favor, não precisa nem construir, é maravilha que estão oferecendo, mas eu posso citar N escolas aqui em Montenegro, públicas do Estado, que têm espaço sobrando. Então, fariam as práticas aqui, porque é ímpar a qualidade que a Fundarte oferece aos alunos, eles não têm em Porto Alegre. Os espaços qualificados que se tem aqui vão ter lá, eu acho que não. Essa proposta eu já falei. Então, assim, eu acho assim, meu Deus do céu, eu não consigo entender que a comunidade não tenha sido consultada. Eu consigo entender que se eu tivesse que trabalhar em Porto Alegre todos os dias, eu ia procurar um emprego, mas tudo bem. Eu acho que está aí. Não, eu só queria dizer isso, que enquanto comunidade, enquanto professora, que ainda sou, e que na época batalhamos muito, e nós ficamos assim, além de entristecidos, magoados, por ter sido feita uma coisa muito alheia à vontade de todos. E como o senhor pode ver, nós temos a presença do nosso poder político aqui em peso. O senhor prefeito, o senhor presidente da Câmara, vereadores, vereador Juarez, vereadora Nívia, vereador Paulo Azevedo, ex-diretores da Fundarte, que estão aqui também, que batalharam. E eu até quero dizer, enquanto representante de escola, nem sou representante de escola nenhuma, mas na época eu era, sabe? Então, eu acho que a gente pode se reverter, É difícil? É difícil. Mas quem disse que nós teríamos coisa fácil? Ninguém disse. Aí é muito chato até. Então, era só que eu queria complementar, que eu acho que a gente tem que pegar esse ponto aí e, a partir daí, buscar uma resposta positiva. Quero comentar mais um aspecto. Quando estou analisando... Pode falar.
Quando a UERGS veio para cá, havia um acolhimento da comunidade em relação aos alunos, aos professores. Aos alunos, não sei, tinham assim, albergues, não eram albergues, como é que chamavam? Uma porção de casas aí, comunidades, para os alunos permanecerem de um modo mais simples, mais barato para eles. Tinham restaurantes também que a gente conversava para que pudessem almoçar e comer de uma forma também um pouco de mais qualidade na comida, mas pagando pouco. Enfim, aí tinha um acolhimento, parece que tinha esse acolhimento muito maior do que nós temos agora. Acho que agora, alunos, exato, tinham alunos, mas também a comunidade ela estava mais receptiva, até porque era uma coisa nova. Toda novidade gera um pouco de expectativa e tu quer abarcar aquela novidade. Eu vejo que agora já não temos tanto isso e os professores acho que se ressentem muito desta vinda de lá para cá. Em uma certa ocasião nós mandávamos o Fundarte ainda, porque o convênio era Fundarte, não era como agora está, que é só uma parceria. A Fundarte era responsável por tudo. Nós tínhamos motoristas que buscavam os professores às 10h30 da noite e levavam a Porto Alegre de táxi. Nós pagávamos os táxis para não perder esses professores e para manter este convênio. Bom, eu não preciso dizer tudo que se fez, se trabalhou de graça, para manter a UERGS aqui em Montenegro. Cada vestibular era uma luta, porque sempre nos ameaçavam de tirar um curso. Não, vamos fazer vestibular da música. Não da música nunca, respeitaram sempre a música. Mas nas artes visuais não vai ter vestibular, outra vez, era dança, não ia ter. Não, teatro também não precisa. Então, eu acho que essa luta imensa que se teve, ela tem que ser reconhecida. Mesmo porque Júlia, eu e André sempre comentamos, com a Márcia também, jamais se recebeu um agradecimento da UERGS por tudo que se trabalhou para fazer aqueles concursos e de certa forma, assim, convencer os professores, né? A gente tem que resolver. Eu acho que agora é o momento da comunidade se unir de novo e mostrar que quer essa universidade da Montenegro. Ela tem que mostrar que tem possibilidade de oferecer algumas coisas para os alunos e para os professores, de modo que eles queiram ficar aqui. Mesmo porque vai ser muito ruim se a gente conseguir, é difícil, mas talvez se consiga a reversão disso, a cara com que os professores vão vir trabalhar em Montenegro. Né? Esse também, aí já é outra questão. Mas eu acho que é um momento realmente, como fala a Nica também, todos aqui estão falando, de fazer um movimento de acolhimento como se fez lá naquele início e tentar reverter. Acho também complicado a reversão disso, se é o consumo. Eu acho que é bem possível, mas colocando as escolas à disposição, fazendo aqueles movimentos. Eu falei que era desnecessário, mas parece que trazendo a lei, contato com o trabalho, a Fundarte tem um trabalho em todas as escolas, todas. Com certeza, amanhã, se a gente faz um chamamento nas escolas, a gente tem 13 bandas em Montenegro. A gente coloca as 13 bandas de escola na rua e mais toda a comunidade escolar na rua. Na frente do palácio, como sempre íamos. Dá para fazer em 3 dias. Mas eu acho desnecessário, porque isso move muita coisa. O ideal seria a gente conversar. Mas se é necessário ter um movimento assim, nesse sentido, a gente faz. A gente tem 2 pessoas inscritas. Desculpa, como eu não enxergo. A Sandra, depois a Adela. Bom dia a todos. Eu vim aqui para me sentir, sentir a necessidade de sair da minha sala de aula, para vir aqui fazer um breve depoimento, mas muito importante. Sou montenegrina, iniciei meus estudos na Fundação Municipal de Artes de Montenegro aos 11 anos de idade. Resumindo, pretendi ser professora de música, prestei 2 vestibulares na URGS, não fui aprovada, aprovamos na prova específica. Já trabalhando aqui na Fundarte, depois como professora, fui estudar artes visuais na Fevale, no Novo Turno. Então eu dava aula todos os dias de manhã e à tarde aqui, e à noite estudava na Fevale. Fazia 2 disciplinas, 3 disciplinas por semestre, porque era o que eu podia pagar.
porque era a universidade que eu conseguia fazer. Nós não tínhamos universidade pública. Então eu fazia artes visuais, desisti do sonho da música. Quando a Fundarte, né, então, trouxe essa proposta, né, o diretor na época me chamou e disse: Sandra, quem sabe agora está na hora de tu realizar teu sonho de fazer a faculdade de música. Eu disse: não, agora eu iniciei artes visuais, não posso largar metade da faculdade de artes visuais já feita para começar outra. Né? Mas eu estudei e prestei vestibular para a primeira turma. Não foi um vestibular fácil, foi bem difícil, né? Porque tinham muitas pessoas inscritas. Então eu fui aluna da primeira turma da UERGS. Então eu abri a porta dessa sala, os meus alunos saíam e a minha professora entrava. Eu continuava trabalhando o dia todo aqui e à noite fazia. Então eu fiz a faculdade de música, né? Depois eu prestei mestrado na URGS e retomei mais um curso na UERGS, que terminei com o curso de artes visuais. Então eu sou formada em 2 cursos pela UERGS. E assim como eu, muitos dos nossos professores aqui são formados pela UERGS, graças ao UERGS. Então essa possibilidade que essa unidade aqui, né, a importância dessa unidade aqui para atender esses alunos do Vale do Taquari, do Vale do Paranhana, do Vale do Caí, né, porque é muito difícil para quem trabalha o dia todo, né, e cursar a universidade pública em Porto Alegre. Mas então assim, agradeço a oportunidade e a meu depoimento então, né, pela importância da permanência da UERGS. Pelas inscrições, então, a Débora, presidente do Conselho de Cultura do município. Rodrigo, eu acho que era bom também a gente marcar tempo para a reunião, a gente já está em 1 hora, né? Acho que mais a Débora e o encaminhamento com o reitor, né? Carlos. Bom dia a todos. Eu sou a Débora Primaz, eu estou presidente do Conselho Municipal de Cultura e a minha fala é uma representação de todos os conselheiros neste conselho, que inclusive temos 2 membros da Universidade Estadual do Sul, 2 professoras, uma da área das artes visuais e uma da área da dança, dentro do nosso conselho. Antes de colocar minha fala, eu gostaria de fazer um questionamento. Formada na UERGS. Sou cria da Fundarte, formada na UERGS, fui professora concursada na Fundarte e hoje tenho a minha própria empresa da área das artes aqui na cidade. Então, com muito orgulho que eu venho aqui para defender a permanência dessa instituição cultural, né? Desse centro cultural, que a gente está num local que as pessoas da comunidade costumam falar centro cultural, né? Porque não é só a Fundarte ou só a UERGS. Aqui é um centro de produção de cultura que emana para toda a nossa região, né? Gostaria de um questionamento, depois se pudesse nos esclarecer, assim como a gente teve mobilizações de interesses pessoais acerca da permanência ou não da UERGS aqui na nossa cidade, que a gente vem acompanhando há muitos anos, né, essa tentativa de usurpar a UERGS da nossa cidade por movimentos de interesse pessoal, a gente gostaria de saber, e esse movimento conseguiu chegar lá no Conselho Superior da Universidade, a gente gostaria de saber qual é o espaço e quais são os trâmites legais para a nossa comunidade também conseguir fazer com que esse anseio dessa ação comunitária chegue a este conselho e contraponha, então, este interesse individual que chegou num processo para a gente também ter a oportunidade desse anseio comunitário chegar e ser avaliado por este conselho. Então, é a minha questão assim. Eu vou fazer uma fala que o pessoal do conselho me solicitou, é bem rápido, que faz, eu acho que um resumo bem importante do senhor levar, então, principalmente quando for fazer, então, os encontros com o governador, com todos os políticos, que são as pessoas que eu acho que podem ir
de encontro com o interesse comunitário, né? Diferente do interesse que a gente está vendo que está sendo levado em consideração agora. A arte como um todo, desde seu surgimento, cumpre um papel importante na construção de uma sociedade. Para além do desenvolvimento humano obtido nas expressões, as manifestações artísticas representam a cultura de um povo de determinada época. O desenvolvimento cultural de uma cidade ou região fortalece o desenvolvimento social e, consequentemente, auxilia na economia de determinada região e município. Recebemos o título de Cidade das Artes e somos, sem sombra de dúvidas, a cidade dos artistas. Levamos esse título para concursos, congressos e festivais de diversos lugares do nosso estado. Mas há muito que ser feito pelo nosso governo municipal, estadual, para que Montenegro possa continuar a ser considerada uma cidade que investe em arte e movimenta a sua cultura. Artistas das áreas das artes, visuais, dança, teatro e música, grupos e companhias, artistas independentes, estudantes e amantes das artes precisam do apoio do nosso município e do nosso governo do estado, pois a comunidade deseja ver em Montenegro o desenvolvimento cultural para o qual trabalhamos tantos anos. Nossa comunidade necessita de ações que fomentem ainda mais a arte e a cultura da região. Precisamos valorizar todos os espaços, estes espaços de importante formação artística em nosso município, auxiliando nesta receptividade de novos alunos e contribuindo para a permanência da universidade em nosso município através de apoio em sua estrutura física e de mais parcerias para a produção artística de seus alunos. Montenegro é um polo de produção de artistas. Queremos que estes mesmos artistas possam produzir e desenvolver sua arte na nossa cidade e na nossa região. Somente assim poderemos ter a dignidade de citar Montenegro como cidade das artes. É chegada a hora de enxergar o papel, o potencial retorno que o município tem a receber com o desenvolvimento local das artes e da cultura. Assim, afirmamos a importância da permanência dos cursos da arte da UERGS em nossa cidade e reiteramos o pedido de providências para o nosso Poder Executivo e Legislativo para que esta permanência seja efetivada. Este é um depoimento do Conselho Municipal de Cultura. Então, acho que a gente faz os respondimentos. Deixa eu só colocar algumas questões. Na verdade, os trâmites internos, tá, do processo dentro da UERGS foram cumpridos pela comissão que o fez. Questionamentos a respeito disso aí tem que ser feitos por uma mobilização, abaixo-assinado, o que seja, processo democrático respeitoso de organização, porque a organização ela é fundamental. Então, talvez, se ocorreram falhas no processo, eles têm que ser eventualmente esclarecidos, mas daí precisa da organização e da pressão. Esse é o processo. Mas eu gostaria também de colocar, e aí eu vou falar de maneira bem direta, wie die Deutsche das machen, verstehen Sie, was ich gesagt habe? Veja assim, Sie bestimmt, gar nichts, ok. Ou seja, de uma fala direta e como os alemães fazem. A italiana porco Dio. Tá bom, deixa assim, só para relaxar um pouquinho. É assim, nós temos um problema na UERGS que geralmente as pessoas no dia a dia não sabem ou é escamoteado de uma maneira global. Nós somos a universidade estadual com o menor orçamento deste país. Então, muitas destas questões
moradia estudantil é impensável dentro de um orçamento da UERGS. Nós temos o mesmo custeio, para vocês terem uma ideia. O que é o custeio? Os gastos diários de 2014. Ou seja, faz 8 anos praticamente, que o custo interno da universidade, claro, nos últimos 2 anos ele reduziu em função da pandemia, né? E nós somos tratados a pão e água. E quando nós solicitamos apoio, e eu falo de uma maneira geral, não estou falando em relação a Montenegro, aos políticos, na hora de discutir o orçamento, ninguém faz uma emenda lá no orçamento que está sendo discutido agora, eu falo dos partidos de uma maneira geral, de aumento orçamentário nosso. Então, essa questão Multicamp, vereador, deputado Azeredo, é uma questão fácil de dizer. Agora, com o menor orçamento do país, com menos da metade dos professores previstos no nosso quadro e com também menos da metade dos funcionários, a universidade tem muitas dificuldades de funcionar. Então, essas pressões que vocês falam é real. Agora, temos que olhar o outro lado também. Por quê? Porque as estruturas, a única estrutura nossa, realmente, é o campus central que foi cedido por 20 anos. A universidade tem uma, claro, com parcerias com escolas, a meia unidade de TAPES é uma parte do CIEP. Tem uma estrutura, uma unidade relativamente pequena, mas tem uma estrutura boa, adequada, digna. Mas nós levamos 20 anos para ampliar o orçamento, né? Para fazer reformas, para adaptar. Não tínhamos anfiteatro, não tínhamos biblioteca adequada, não tínhamos nada. Hoje conseguimos ter condições melhores, em função de uma emenda da consulta popular. Então, assim, ó, a questão... E aí é o seguinte, tem uma lei estadual que é do 0,5% da arrecadação do Estado para o UERGS. 0,5%. Hoje nós recebemos menos da metade da arrecadação estadual, do que está previsto em lei. Claro, e aí tem as comunitárias que crescem o olho em cima do nosso orçamento também, né? A pressão das comunitárias, e é isso que eu quero alertar vocês, a pressão não é só interna, a pressão é externa nas comunidades que têm uma profunda crise, e eu não estou falando mal das comunitárias, a profunda crise que as comunitárias estão fechando todas as licenciaturas, porque só abrem cursos que têm lucro. Não estou preocupado com o futuro do país. E se diz comunitárias, essa é a questão, né? Então, deixa eu ser enfático aqui também. Se diz comunitárias, mas na hora que não tem lucro, fecha os cursos de licenciatura, por exemplo. Só abre cursos, eu diria, que têm rentabilidade econômica. E, claro, a crise econômica está afetando a estrutura das comunidades. Todas, PUC, Unicinos, grandes universidades. Eu fui 23 anos professor da PUC, tenho grande orgulho de ter sido professor da PUC, que era uma universidade boa, mas está numa profunda crise, né? E fecharam todos. E eu estaria na rua hoje se eu não estivesse na UERGS. Por quê? Porque fechou a licenciatura de Química, né? E todos esses exemplos, né? Todos estão fechando as licenciaturas. E vai dar um colapso, e aí eu digo assim, vai dar um colapso educacional nesse país. Com todos os governos, desde esse governo que, infelizmente, está terminando, desculpa, eu sou transparente, né? A campanha já passou, nesse governo que destruiu a educação, piorou, ainda mais, já estava em crise, piorou, né? Até governos do nosso próprio Estado, que eu não quero citar aqui, mas a gente sabe sim. O quê? Por quê? Porque nos trata pão e água. E na hora que a gente está lá solicitando aumento orçamentário, os partidos não pressionam, não se organizam para nos dar argumentos. Quantas vezes, na época que eu fui reitor, e eu sei que a professora Alisa, também a reitora que me sucedeu, né, e o professor Leonardo também, quantas vezes nós fomos na Assembleia Legislativa para pedir aumento orçamentário para que a lei do 0,5% fosse efetivada, e não foi. Então nós temos unidades hoje muito precárias, que chovem dentro. Livros apodrecem pela umidade. Já não temos livros, e aí os poucos livros apodrecem, porque não tem recurso para consertar telhado, etc. Claro que as estaduais também sofrem
melhoraram agora, por exemplo, mas de qualquer maneira é isso. Então, assim, então essa pressão, ela tem também porque uma coisa se fala da mobilização da época da construção da UERGS. E na época da construção da UERGS o orçamento era razoável, mas ele melhorou em alguns governos e desde 2014 está praticamente congelado. E nós não temos concurso para professores, prestem atenção. Concurso para professores desde 2014, há 8 anos, nós não temos professores. E mais é isso, tá? E eu não estou reclamando, só estou colocando a realidade. Se nós estamos aqui é para colocar. O governo do Estado, nós temos 25 professores que se afastaram nos últimos 4 anos. E nós, durante os 4 anos, não tivemos autorização para os professores. Nós temos 250 professores, 25 saíram. Então, 10% do quadro abandonou a universidade por diversos motivos, um por falecimento, outro por aposentadoria e por diversos motivos, outros por concurso que saíram para outras instituições. Somente agora, no final do governo, nós tivemos autorização para repor os 25 professores. Então, o nosso dia a dia é muito precário, Tá? E eu sei que eu respeito e absolutamente eu sei da luta que foi para construir a UERGS. Mas nesse interregno desses 22 anos, de 2001 a 2022, muito dessa mobilização arrefeceu, a universidade foi lá e nos deixaram, vamos dizer assim, num canto esquecidos, reivindicando para o governo contratação de professores. Nós temos 600 professores para ser no nosso plano. Nós temos 250 contratados e 25 ainda fora. Nós temos 240, por aí aproximadamente isso. E fora o pessoal técnico. Nós não temos engenheiros, porque o salário dos engenheiros do Estado é muito baixo em relação ao mercado. Então, em 2014, nós temos concurso para engenheiro civil, para fazer as obras de reforma, 0 inscritos, porque o salário do funcionalista estava muito baixo. TI, a computação, nós temos unidades, tem que ir lá fazer conexões, toda essa parte, né? Aí não temos um TI, fizemos concurso. Então, mas justamente por isso, por funcionar aqui na Fundarte, justifica o fato de ficar aqui. Mas eu quero que vocês entendam o global, porque na verdade é isso que se coloca para nós, tá? Então, assim, pessoal, senhoras e senhores, né, eu acho, por exemplo, em relação, voltando especificamente ao caso, cabe à comunidade, democraticamente, reivindicar e pressionar. Eu acho que é justo. Um caminho que eu acho, que eu recomendo para vocês, nós somos divididos em regiões. A Fundarte faz parte da região 2. A região 2, ela é talvez a maior região, o maior número de unidades, são 6 unidades. Começa em Vacaria, São Francisco de Paula, Caxias, Bento, Montenegro. Bom, por aí. Hã? Por aí, sim. Então tem a direção regional e tem o Conselho Constitutivo Regional. Então eu sugiro que vocês procurem a direção regional, né, e que ela convoque o Conselho Constitutivo Regional para discutir isso como região, de uma maneira mais... A professora Fernanda Salivieri. Então, assim, essa é uma maneira. Estou dando uma dica para vocês. Não estou dizendo que vai reverter, não vai reverter, mas o caminho é esse. E fora as pressões políticas. Eventualmente junto a deputados, junto ao governo do Estado, junto a Comissão de Educação da Assembleia. A Comissão de Educação da Assembleia é uma das parceiras nessa demanda para o aumento orçamentário. Mas geralmente a gente não consegue muita coisa lá, infelizmente. Mas geralmente o presidente da comissão é o nosso deputado de referência. Eu não sei, Itália. Não, só para encerrar. Estou colocando, tá? Só para encerrar, a minha participação, pelo menos, né? A gente vai procurar os meios que tem que procurar. Só para vale salientar que a comunidade está bastante indignada com essa situação.
eu acho que o contraponto já parte do seu discurso, né? A UERGS não tem condições de manter, né, um prédio, seja em qualquer outro lugar. Estão levando para Porto Alegre, vão manter um prédio lá que não tem condições de manter porque não tem orçamento, e vai tirar de um lugar aqui onde tem total condições, onde tem todo o amparo aqui da Fundarte, tem todo o amparo do prédio, tudo, estrutura, e vão levar, já não bate com o seu discurso, me desculpe, né? Mas assim, nós vamos, porque nós estamos aqui, eu vou só para encerrar, nós estamos aqui preocupados com o UERGS aqui, da nossa cidade de Montenegro e região, porque aqui, eu vou salientar para o senhor reitor, que nós somos conhecidos a capital das artes em todo o Brasil. Nós somos conhecidos pela capital das artes e nós estaremos perdendo a UERGS. Estão tirando da capital nacional das artes a UERGS. E isso, para nós, é uma facada no peito. Por quê? Porque da forma que foi feito, reitor, me desculpe, eu respeito a sua posição, respeito a posição de todos, mas da forma que foi feito foi de uma forma sorrateira, beneficiando apenas aquelas pessoas que têm pensando no seu próprio umbigo. E isso eu tenho certeza que é o posicionamento do prefeito, é o posicionamento de todos nós. Nós não aceitamos e nós não vamos nos calar. Se estiver aqui no presidente da República, nós vamos. Seja onde for, nós vamos procurar, nós vamos nos mobilizar. Porque nós não nos mobilizamos ainda, como bem disse a Júlia e como disse o prefeito também, nós não nos mobilizamos ainda pelo simples fato que nós não fomos comunicados. E isso foi uma falta de respeito com 70 mil habitantes, para não falar de 180 mil habitantes, porque nós abrangemos todo o Vale do Caí, que são 14 cidades que são beneficiadas aqui. Então, a nossa indignação aqui, que eu estou passando agora nesse momento, é uma indignação minha e tenho certeza de toda a comunidade, porque agora nós estamos sendo oficiados que realmente não existe interesse em ficar aqui, mas que nós vamos lutar, nós vamos, democraticamente, com certeza, pode ter certeza disso. Mas a forma fica aqui, o meu protesto, como vereador, como presidente da Câmara, o vereador Juarez, o vereador Paulo que está aqui, nós, os 10 vereadores, nós já conversamos sobre isso. E nós estamos bastante indignados da forma que aconteceu e da forma que foi tratada esta questão da UERGS. Faltaram com respeito com a cidade de Montenegro? Sim. Fica aqui o meu protesto e minha indignação e peço desculpa se eu faltei com respeito com alguém. Só deixa eu fazer um pequeno esclarecimento, talvez não tenha sido claro na questão. Quando nós ganhamos o campo central ali, da extinta, do criminoso fechamento da Cientec, foi um crime que foi feito, não? Científico, não pouparam um tostão, foi puramente ideológico, não pouparam um tostão o fechamento, com exceção da Corag, talvez, que não tinha muito sentido o papel, as outras fundações não ocorreu economia, porque ninguém foi demitido. Foi simplesmente uma estrutura que estava funcionando precariamente, eventualmente, estava funcionando. Todos os funcionários continuam trabalhando e alguns deixaram de trabalhar naquilo que eles faziam de uma maneira produtiva e estão encostados em algumas secretarias aí, para quem não sabe. E outra coisa, vereador, a gente pode se indignar à vontade, mas eu vou lhe dizer... e outra coisa, quando nós ganhamos o campus, o governo determinou 15 milhões de reais para ajustar o campus lá. Então, para ajustar o campus e adaptar, isso tem um recurso já limitado, mas não tem para o resto da UERGS. E eu vou lhe dizer uma coisa, a UERGS está a perigo. Acredita em mim ou não. E não existe o UERGS em Montenegro se não houver UERGS. E enquanto não houver apoio dos partidos, eu não quero nomear partidos aqui, todos, vamos dizer assim, porque nós não somos uma universidade de governo, somos uma universidade de Estado. Cada um de nós tem as suas posições, porém nós não servimos a governo, servimos ao povo do Rio Grande do Sul e, eventualmente, atendemos demandas dos governos que trocam democraticamente, que é justo, que tem prioridades, etc., e a gente atende isso, vamos dizer assim, é a nossa obrigação, né? Estamos aí fazendo curso de formação de professores, de diretores e vice-diretores, para melhorar a sua eficiência na parte administrativa, porque
porque são pedagogos, são professores de área, que nunca tiveram nenhuma formação do ponto de vista de gerir uma escola. Então, nós estamos fazendo um curso de especialização de 7 mil professores para qualificar a administração das escolas. Mas só para dar mais, essa é uma obrigação nossa, como instituição pública universitária, para ajudar na formação do quadro, da formação dos servidores do Estado. Isso é uma obrigação nossa, a gente faz isso, foi uma demanda do governo, do atual governo, absolutamente pertinente e correta, no sentido de qualificar, vamos dizer assim, a eficiência das escolas através de... Porque como é que sabe o que compra, o que pode comprar, o que não pode comprar, se tem licitação, se não tem licitação, quem sabe dessa confusão toda. Né? Eu sou químico, eu não tinha nem noção do que era uma licitação, ou então os professores de pedagogia lá, administrando uma escola, fazendo uma licitação, imagina a loucura que é. Né? Não é da nossa formação. Então nós estamos tentando fazer esse curso. Então assim, vereador, tá? É assim, ó, eu lhe digo para vocês, se não houver uma mudança de rumos, a UERGS está ameaçada de fechar. E não vai ter o UERGS em Montenegro sem o UERGS geral. Então, por isso que, muitas vezes, a nossa preocupação local, que é justa, e eu entendo a sua indignação e, vamos dizer assim, eventuais equívocos que vocês acham no encaminhamento, mas existe uma preocupação, eu, como reitor, tenho uma preocupação maior. Eu não estou só preocupado com Montenegro ou Porto Alegre, eu estou preocupado com a UERGS, porque se não houver concursos, se não houver aumento orçamentário, a tendência da universidade, e essa que é a questão, Paulo Azeredo, que o multicamp, ele só fica no papel, porque a tendência é o quê? Em limitação orçamentária, o que é? Concentrar e diminuir a nossa capilaridade no Estado. Essa é uma tendência. Eu não concordo com isso. Mas a falta de orçamento e a falta de solidariedade do conjunto da população do Rio Grande do Sul, nos esquecendo muitas vezes, e muitas vezes só lembra da UERGS. Eu vou falar aqui, honestamente, tranquilamente, no olho, como vocês criticaram, eu acho justo, eu estou aqui respeitosamente escutando e reconhecendo, eventualmente, equívocos do processo, eventualmente ou não, mas também eu estou falando de uma maneira direta, porque na hora em que a gente solicita apoio, muitas vezes ele não vem, e nós ficamos lá sozinhos, mendigando, com o chapéu na mão e não vem nenhuma moeda para o nosso orçamento. Então, muitas vezes, há uma tendência interna, eu digo isso, que eu não concordo, há uma tendência interna de diminuir a capilaridade, porque a capilaridade só existe com recurso, com dinheiro. 600 professores, nós temos menos da metade. Nós temos 400 funcionários, nós temos 170 funcionários no quadro hoje. Como é que nós vamos funcionar? Com o orçamento, imagina a inflação de 2014 até 2022. Então é isso, tá? Então a tendência é essa. Então, só para colocar de uma maneira global. E eu digo assim, a preocupação, se qualquer mobilização de vocês no sentido de defender a unidade de Montenegro, eu acho que é justo e legítimo, não há problema nenhum. E eu não vou bloquear, vamos dizer assim, vou abrir os caminhos para vocês fazerem as manifestações e a pressão legítima, democrática de qualquer processo. Agora, a preocupação, e eu alerto, não é a UERGS em Montenegro. É a UERGS em Montenegro e o resto da UERGS. Porque é o... Então é só isso, eu só queria... Eu encerro aqui para não... Eu sei que a minha fala é meio polêmica, vou passar para o prefeito, mas só queria fazer uma consideração, ó, que aqui tem guarda na entrada, tem servente, tem papel higiênico, tem cafezinho. Só para dizer, isso é uma estrutura que lá naquele lugar não tem. Concurso para servente, para guarda. Exatamente. Eu gostaria que o Gustavo, então, como prefeito, encerrasse. Sim. É que a gente já está com um horário bem adiantado. Tá bom, mas é verdade. Vocês são parceiros de profissão. São parceiros de profissão. Agradecer a sua franqueza, a sua lealdade, o senhor que vem trazer propostas que nos possam encaminhamentos para nos auxiliar nessa questão. Então, eu agradeço muito a sua manifestação no sentido de estar aqui, né, falando cara a cara, olho no olho, conversando e trazendo, oportunizando
esse embate nosso construtivo. E levou o chinelado. Faz parte do jogo, eu aceito. Com certeza. Eu aceito numa rua. Com certeza não é nessa intenção de não é pessoal, eu sei que até um pouco tenso, estou fazendo aqui para repetir um pouquinho. Até um pouco tempo realmente é triste para nós temos a notícia que não tivemos. O senhor veio aqui nos ouvir e trazer e também nos orientar em algumas ações e possibilidades que existem. Eu fiquei estimulando agora, às terças-feiras, a Comissão de Educação se reúne e o deputado Beto Fantinel, presidente da Comissão de Educação. Era o outro, era o capitão Macedo, se não me engano. Aqui, reitor, nós temos a representação de vários partidos políticos já que têm seus caminhos, têm suas ligações que podem tentar também auxiliar na questão do orçamento. Não vale além de citar, mas são partidos políticos que têm caminhos também junto ao parlamento, junto ao governo. Mas é suprapartidário, né? E podemos nos somar nessa questão. Então tem esses caminhos sim. O senhor falou da outra questão, a orientação que eu tenho do aluno da UERJ, que é o Lucas Braga, que lá em Porto Alegre, quando a UERJ nossa para lá, os cursos vão estar juntos, vão estar deslocados, e vários, não dentro dentro da área lá, essa aí, lá do CETEC, sim, em vários pontos de Porto Alegre. Se é isso, senhor reitor, nós temos aqui o ginásio industrial JR, temos o São João Batista, temos o Delfina de Ferraz, então bota os cursos locados, Delfina um curso, no JR outro. Não, se for o caso, claro, mas se for o caso para levar para deslocar e locar espaços lá. Eu falei, não, claro, mas no mínimo para 10 anos. A gente fica aqui e vai vendo a questão do terreno, de parlamentar. Tem todo um projeto que a gente pode fazer para ficar aqui. É só uma questão de, primeiro, vontade. Se não tiver vestibular, mas tendo vestibular aqui, a gente também faz o faculdade ajuda. Eu não sei se tem vestibular marcado. Não, nosso sistema é o sistema do SISU. É a 9 de sim, mas está aberto? O Enem agora. Não, mas dentro dos cursos da estrada. Vamos lá. Vamos lá, Zanata? Vamos lá que eu já estou em reunião no gabinete. Não tem problema. Primeiramente, assim, reitor, eu gostaria de agradecer ao senhor por estar aqui presente conosco hoje, né? Não pense que tomou chinelada, nem Não, tranquilo, eu estou brincando, é uma expressão que a gente usa. Algumas pessoas podem se expressar de forma de indignação, eu vejo mais como uma preocupação, né? E não indignação. A gente então sai daqui com a certeza então de que está querendo sair de fato, né? Onde existiam ruídos, agora então nós temos a certeza, né? E com certeza nós também iremos nos mobilizar, assim como existiu uma mobilização interna, obscura, de um lado, vamos dizer assim, né, que chega a esse posicionamento agora, vindo de ti, dizendo que não, está dito que vai para lá, dizer para vocês todos que nós vamos se mobilizar como Câmara de Vereadores, como Poder Executivo, como Fundarte, como UERGS, e também fazer essa mobilização, né? Porque, Júlia, tu recordas que quando a gente conversou nessa semana, né? No mesmo momento que nós estávamos no gabinete, eu pedi para que o Silvio Cael fizesse aquela ligação para o governo do Estado, para que nós, não falei antes, mas recordei agora, de que nós já então estamos então em contato com o governo do Estado, para que a gente possa o quanto antes, e vai ser agendado isso, acredito eu, para a semana que vem, para que a gente já se coloque à disposição. Então, assim, essa ligação para o governo do Estado já foi feita dentro do gabinete e já irão passar uma data para que a gente possa, de fato, então, estarmos todos presentes lá para fazer essa comunicação. Hoje de manhã me foi dito que semana que vem vão se mobilizar para fazer essa reunião e que a gente possa, da melhor forma possível, também apenas mostrar que hoje, por mais que exista uma dificuldade geral da parte da UERGS, aqui em Montenegro hoje a gente tem infinitas possibilidades, né, de que se mantenha aqui da melhor forma possível. Isso foi apresentado por inúmeras pessoas, apresentaram hoje condições de que dentro do nosso município não precisa ser tirada, até porque a gente tem essas condições. Então a gente vai fazer essa reunião e vamos levar adiante também o nosso contraponto para que de fato consiga ser enxergado lá em Porto Alegre, porque a gente percebe naturalmente aqui também que é uma mobilização de professores que não querem vir para cá, né? Então, assim, foi uma mobilização deles, de fato, que faz com que teve esse transtorno todo
e que agora é a nossa vez de dizer que por mais que vocês não estão querendo fazer um movimento de idas e vindas, né, tem que se sobressair, né, essa questão pessoalizada, né, individual, olhando para o seu próprio umbigo, né, de que a UERGS ela é muito maior pelo tamanho de alunos e de região, se comparado a poucas pessoas que não têm o interesse de fazer essa ida e vinda. E aí eu concordo contigo, se não está feliz, pede para sair, né? Essa é a grande verdade. Tá? Era isso, obrigado. Muito bem. Então eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor reitor, que eu já conhecia, tive muita satisfação em revê-lo, né? E agradecer a presença de